Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Para mim é sempre enorme alegria, né? Curso básico, eu digo que o curso básico, ou o ciclo 1 da ULI, que antigamente, né, como eu sou antiga, para não dizer idosa, eu me refiro ainda muitas vezes a curso básico, porque era curso básico, né? Que depois virou o ciclo 1. É básico, é o ciclo 1 da ULI. São os meus lugares favoritos de falar, né? No ciclo 1 e no Evangelho, que o Evangelho foi a primeira atividade aqui dessa casa, quando não existia casa ainda, era apenas um terreno, e a gente já vinha aqui aos sábados pela manhã fazer o Evangelho. Depois no barracão, para finalmente termos toda essa estrutura que vocês estão vendo aí. Foram muitos anos de trabalho, com muitas pessoas encarnadas e desencarnadas, algumas que começaram encarnadas e desencarnaram no processo, mas eu, como meu amigo Elizinho, continua trabalhador daqui, eu tenho certeza, né? Então, para mim, é sempre muito bom estar aqui, estar nesse retorno, né? Após todo esse período, eu estava ali comentando que eu estava achando que era 10h30, porque o online era 10h30, e eu estava na mente, estava lá em casa. Tá. Não tinha microfone, pois é. E aí eu estava muito tranquila, tomando meu café da manhã, muito sossegada, porque eu moro aqui muito perto, aqui no Greenville. Então, 5 minutos eu estou aqui. E aí Luiz Carlos me liga. Quando ele me ligou, o alerta, eita, né? Porque baiano vive entre o eta e o oxe. Eita, oxe. E aí eita! E aí saí correndo, né? Para poder estar aqui com vocês, mas é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui. Eu espero que a gente tenha uma manhã produtiva, reflexiva. Eu sempre gosto de dizer que eu não me coloco aqui no lugar de quem traz verdades. Eu me coloco aqui no lugar de quem gosta de estudar, de quem tem uma longa trajetória no Espiritismo, são quase 30 anos, desses, a maior parte do tempo como facilitadora, palestrante. Então, eu trago as reflexões do meu estudo, as reflexões das minhas vivências e experiências, não só no movimento espírita, mas de vida. E nunca como verdades. Eu trago como reflexões, porque eu acho que nós precisamos passar aquilo que nós escutamos pelo crivo da nossa própria razão e da nossa experiência e daquilo que a gente alcança, que a gente compreende, como a gente percebe o mundo. Porque cada um tem uma forma muito particular. Embora partilhemos todos uma realidade, uma mesma realidade, mas cada um tem uma leitura, cada um tem a sua lente de ler esse mundo que depende de todas as nossas experiências passadas, né? Passadas remotas e passadas recentes desta encarnação. Então, a forma como eu leio o mundo. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com verdades absolutas, com valores imutáveis. Imutáveis são as leis de Deus. Todo o resto pode se transformar na medida em que a gente vai aprendendo, na medida que a gente vai conhecendo e, principalmente, quando nós vamos vivendo experiências. Porque a construção, o progresso espiritual, ele não se dá a partir da teoria. Você pode conhecer todos os livros, né, como disse Paulo de Tarso, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, se não tivesse amor, mas eu digo, com a permissão dele, se não adianta falar todas as línguas e conhecer todos os livros, se você não vive a experiência das coisas. Porque senão não precisaríamos reencarnar. Era só construir um estádio de Pituaçu, ou melhor, uma Arena Fonte Nova, lá no mundo espiritual, na outra dimensão, que o mundo espiritual é aqui também, né? Afinal, somos espíritos. Botava todo mundo lá, e os espíritos mais evoluídos explicavam tudo para a gente, ficava todo mundo sabido, concorda? Mas, entretanto, nós
passamos por sucessivas encarnações, porque é a experiência. Existe algo no processo de aprender, apreender e de progredir que é imaterial e que é vivido no momento em que você está passando pelas experiências. Não existe teoria capaz de passar o conhecimento sem que a gente tenha a experiência, porque é essa experiência vívida, né, que vai fazer com que a nossa consciência se amplie. E lá, nesta consciência referida no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos respondem na consciência. Essa consciência que eu substituiria pela nossa essência divina. Então, há em nós, como um DNA espiritual, né? Eu gosto de me referir a DNA espiritual, porque o DNA físico determina a nossa aparência, as nossas habilidades físicas. E o DNA espiritual expressa a nossa singularidade como espíritos de Deus. Então, é a partir então, dessas experiências que nós vamos ampliando a consciência, nos apropriando das leis de Deus, e, a partir disso, sim, o progresso se instala. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje são reflexões em torno do tema da lei do trabalho e progresso. Sendo que nós vamos refletir sobre 3 aspectos fundamentais da construção do conhecimento. Primeiro, nós vamos entender, conceituar o que é trabalho. Porque o conceito das coisas diz muito. Eu sempre gosto de buscar a etimologia. Pode tirar a máscara um pouquinho? Aqui, eu sozinha aqui posso, né? Licença. Nem me maquiei, pô. Esse negócio de máscara, a gente, né, fica aí no relaxamento. Às vezes a gente está fazendo live, fazendo coisas tudo arrumadinho daqui para cima, daqui para baixo é o horror. Vocês nem queiram saber. Chinelo, roupa rasgada, aquela roupa gostosa de ficar em casa. É porque essa máscara está me fazendo perder o fôlego um pouco. Eu estou desacostumada. Não, eu estou desacostumada a falar. Ontem eu tive essa dificuldade, hoje eu estou tendo de novo. Eu estou ficando sem fôlego por conta da máscara. Mas eu preciso me acostumar. É porque eu deveria ter vindo com a cirúrgica, aquela que é mais leve. Né? Se alguém tiver uma cirúrgica e quiser me emprestar, tudo bem. Me dá, né? Emprestar fica difícil. Então, um aspecto é o aspecto da conceituação. Porque quando a gente conceitua as coisas, não é o simples conceito técnico, mas é uma conceituação no sentido de compreender. O que é? Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, a origem das palavras, e também assim como eu gosto de estudar a história de vida do autor, porque isso fala para mim de onde essa pessoa está falando e por quê, e me ajuda a compreender. Então, nós vamos compreender o quanto esses conceitos, ou esse conceito de trabalho, nos influencia. O que é mesmo isso? Como é a minha visão a partir do entendimento do que seja isso? Porque a minha leitura do mundo vai depender do conceito que eu tenho sobre isso, do que eu penso sobre isso. O segundo aspecto é um olhar crítico. Então, o primeiro é entender e saber como isso funciona para mim. O segundo é, eu preciso olhar criticamente para as coisas. Eu preciso ter um olhar para o mundo com um senso crítico, no sentido de questionar valores e alicerces para que a gente possa crescer. Não me consta que o mundo evoluiu a partir de certezas. A evolução se dá a partir de dúvidas, de questionamentos. E os seres que fizeram esse mundo avançar foram seres que foram revolucionários no sentido de serem contra-hegemônicos à ordem natural das coisas, se posicionaram, né, apontando falhas ou caminhos diferentes daquilo que estava estabelecido. E aí outros e outros e outros foram se juntando até que isso se constituiu em um paradigma e todos passaram a assumir e o mundo foi mudando.
né? O mundo foi mudando. E o terceiro aspecto, para a gente refletir, é sobre que caminhos nós estamos propondo de mudança, né? A partir dessa leitura crítica, porque fazer a crítica pela crítica, isso não é fácil, né? Sim, e qual é a mensagem que a gente vai levar para casa? Porque a proposta do Espiritismo é uma proposta de transformação. Como transformar sem questionar, como transformar sem propor caminhos? Apenas repetindo o que está posto. Se a gente só repete, nada muda. Então, a nossa inteligência, a inteligência que Deus colocou ao criar cada espírito, faz com que a mudança esteja sempre em curso, as transformações estejam em curso, e isso é progresso. Progredir é estar em constante transformação. E o mundo vive em constante transformação, porque os espíritos que aqui habitam estão em constante transformação. E isso é algo que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ter o que eu chamo de um olhar espiritual para as coisas. Então, o olhar que nós vamos ter hoje sobre a questão do trabalho e do progresso é um olhar espiritual. E esse olhar espiritual é um grande guarda-chuva que comporta conhecimentos da sociologia, conhecimentos da economia, conhecimentos das relações sociais, mas também conhecimentos espirituais, conhecimentos da realidade do espírito imortal. Porque quando eu tenho um olhar espiritual para as coisas, para a sociedade, para tudo que nos acontece, eu consigo perceber nuances para além do que é material. Então, existem coisas imateriais ocorrendo nas relações entre as pessoas, entre os espíritos aqui encarnados, que nós precisamos conhecer, compreender, para que possamos utilizar a inteligência que Deus nos deu e a nossa capacidade como agentes co-criadores e transformadores da realidade, transformarmos em coisas que vão servir tanto à minha evolução individual quanto coletiva. Porque aqui nós estamos vivendo essas duas coisas, né? Existe uma evolução e um progresso individual, cada um está na sua marcha, na sua estrada, no seu caminho, mas estamos todos em um caminho também. Então, cada um está vivenciando as suas experiências em particular, mas, ao mesmo tempo, vivenciando o que eu chamo de realidade compartilhada. Existe uma realidade compartilhada. Por exemplo, a pandemia é algo que é uma realidade compartilhada, entretanto, cada um está vivendo a sua. Cada um está vivenciando isso de uma forma singular, com suas particularidades, com a sua forma de enfrentamento. Então, o convite que eu faço a vocês é de uma reflexão nesta perspectiva sobre esse tema tão importante, né, que é o trabalho. E aí a gente começa com o conceito. Eu trouxe esse conceito de aranha porque eu acho que ele é bem rico para as reflexões. Ele diz assim, o trabalho não é a ação transformadora do homem, e aí eu já faço logo uma crítica à forma de se referir à humanidade como um homem, porque nós damos uma sustentação a uma estrutura patriarcal que é extremamente prejudicial para homens e mulheres. Então, nós precisamos desconstruir isso. Sempre eu coloco igual, porque eu sou uma pessoa da academia, né? Eu levei anos fazendo graduação, especialização, mestrado, doutorado, né? E aí eu tenho que colocar como o autor escreveu, eu não altero como o autor escreveu, mas eu faço as críticas ao autor. E aí sempre eu substituo esse homem pelo ser humano, porque se referir à humanidade como um homem é sustentar, né, uma visão machista do mundo e que nós precisamos desconstruir, porque o machismo ele é tóxico para as mulheres e para os homens também. Não é tóxico só para as mulheres, ele é tóxico para os homens também, que são muitas vezes apartados da sua essência, da sua natureza, por conta de um processo de aculturação e de apreensão de uma sociedade que os empurra, né, para uma postura muito ruim em relação às relações, né? E aí, então, a gente diz que é a ação transformadora do ser humano sobre a natureza,
modifica também a maneira de pensar, agir e sentir, de modo que nunca permanecemos os mesmos ao fim de uma atividade qualquer que ela seja. É neste sentido que dizemos que, pelo trabalho, o ser humano se autoproduz ao mesmo tempo em que produz a própria cultura. Olha que conceito amplo. Então, qualquer atividade que você desenvolve, ao final desse desenvolvimento, ao final dessa tarefa, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Você muda o seu modo de pensar, de agir, né, após uma tarefa cumprida, um trabalho cumprido. E isso vai ser totalmente coerente com algumas respostas dadas pelos espíritos, que a gente vai ver daqui a pouco, algumas perguntas que Kardec dirigiu aos espíritos, e eles também respondem algo similar a isso em relação a o que é trabalho. O que é trabalho? Qual é o conceito que você tem aí na sua mente de trabalho? Será que quando a gente fala trabalho, a gente pensa naquele lugar que a gente vai, senta, faz o trabalho o dia inteiro para pegar o salário no fim do mês e pagar os boletos, né? Que eles nunca param de chegar, vai ser uma maldição, né? Os boletos chegam e chegam. Então, qual é o conceito que você tem de trabalho? Né? Qual é o seu olhar sobre o trabalho? Qual é a leitura que você tem sobre esse universo, sobre esse aspecto, sobre essa atuação do espírito? Qual é o valor que você dá para isso na sua vida? E a outra coisa que ele traz é que a questão do trabalho como produtor da cultura. E essa cultura aí, eu quero chamar a atenção de vocês, que não é a cultura no sentido, por isso que é muito importante a gente conceituar as coisas e alinhar um entendimento sobre o que é que nós estamos falando antes da gente dissertar sobre qualquer coisa. Essa cultura aí não é a cultura, o cinema, a literatura, a escrita, a arte, né? Essa cultura aí, ela, além de tudo isso, né, ela é aquilo que faz com que uma sociedade se organize em torno de determinados paradigmas. Então, existe uma cultura que eu chamo de microcultura, não micro por questão hierárquica, de ser inferior ou superior. Micro no sentido de ser mais particular. Então, existe uma microcultura familiar, do qual nós nascemos, mas também nós nascemos em uma cidade, nós nascemos em um país, nós nascemos em um continente, nós nascemos em um hemisfério. Então, você nascer na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no Brasil, na América Latina, no Ocidente, você está imerso em uma determinada cultura. Porque se você nascesse no Oriente, já seria outra coisa. É muito diferente. Eu gosto muito de assistir séries orientais, porque trazem o cotidiano e a gente percebe a diferença, né, das práticas culturais. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, até nas séries de humor, eu devo ter sido isso na outra encarnação, para eles é uma coisa tão natural, essa questão da reencarnação, e principalmente que a religião que predomina não é o cristianismo. Por exemplo, na China, eu estive na China em 2014, lá é o budismo e o zen, budismo tibetano, né? Então, 80% da população é budista. Então, Jesus, ok, é uma figura que eles respeitam, mas não é o mestre, o guia, como para nós ocidentais que estamos imersos na cultura judaico-cristã. E isso faz com que eu tenha toda uma leitura de mundo a partir disso, e não tem como a gente se libertar, porque você nasce nesse caldo cultural, você se desenvolve, e você cria seus valores e verdades a partir disso. Sua noção de certo e de errado, do que tem que fazer e que não tem, a partir de tudo isso. Além da nossa microcultura, porque dependendo também dos valores familiares. Nós crescemos ali, então nós sofremos todas essas influências, e quando nós nos tornamos adultos, nós começamos então a ter uma leitura de mundo. E aí eu pergunto, a leitura que você tem de mundo e as coisas que você defende, você já colocou em xeque? Se realmente é isso que você pensa, se é isso que você enxerga, será que não tem outras formas de perceber o mundo? Será que não tem outras verdades
Uma vez eu li que existem muitas respostas certas para uma mesma questão. Eu adorei isso. Existem muitas respostas certas para uma mesma questão. E compreender isso é fundamental para a harmonização dos conflitos entre os seres humanos. Eu penso que a gênese da maioria dos problemas de relações está relacionada com o poder. Porque nós queremos estar certos e ter razão. E isso, na verdade, é ter poder. Então, nós queremos nos sentir superiores ao outro para dominá-los, para termos poder sobre o outro. E isso vale nas relações entre pais e filhos, nas relações amorosas, né, conjugais ou não, nas relações de trabalho. O poder. De que forma eu exerço o poder? Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, ele disse a seguinte frase: onde o poder está instalado, o amor vai embora. Onde existe amor, o poder é desnecessário. O amor é circular, né? Ele não tem hierarquia. Então, nós queremos estar certos e termos razão sobre as coisas, e isso acaba estando na gênese de muitos conflitos entre as pessoas, essa disputa, né, por certezas. E aí, quando a gente pensa assim, pô, mas existem muitas respostas certas para uma mesma questão, já desconstrói as nossas certezas. Já começa a desconstruir, pô, será que eu estou certo, mas o outro também está? E aí? Como é que a gente resolve isso aí, né? Por quê? Porque eu tenho a minha leitura de mundo e o outro tem outra leitura que depende de todo esse conjunto cultural que eu coloquei e mais. E mais. Que eu estou falando aqui do ponto de vista da ciência social, da antropologia, de como é que a cultura faz com que a gente vai emergir de uma cultura e ter uma visão de mundo condicionada àquela cultura que você recebeu, mas eu vou além. Por quê? Porque eu sou um espírito. Então, a forma como eu aprendi as coisas passa também por todas as minhas experiências vividas nas encarnações anteriores. E quando eu falo em encarnações anteriores, eu estou me referindo desde a evolução do mineral. Vocês não tiveram aula? A aula 4, evolução, passa por mineral, vegetal, animal, hominal. Não é assim? Pense que todas as experiências que você viveu em cada uma dessas etapas do nosso processo está em você. Nada foi perdido. Toda resultante, porque a gente fica pensando assim, as experiências como os fatos. Os fatos não são as experiências, tá? As experiências é a resultante do que você viveu. A partir do que você viveu, que experiência ficou, o que você aprendeu? É isso que fica. E isso vai determinar a forma de você ler o mundo. Isso vai ser determinante a cada encarnação. Então, todas as experiências que eu vivo nesta encarnação vão se somar à resultante das experiências de todas as anteriores. E quando eu vier na próxima encarnação, eu virei com mais a experiência de tudo que eu vivi aqui. Somada a todas as anteriores. E isso é que vai dizer a maneira como eu vou experienciar o mundo. As pessoas ficam muito preocupadas em saber quem foram nas outras encarnações, né? Ah, basta dizer que é espírita todo mundo, e se você for falar de reencarnação, então, sim, mas eu fui quem? Eu digo, eu sei quem todo mundo foi. O pessoal é mesmo? Eu sei. Pode vir aqui que eu vou fazer a fila aqui e cobrar em dólar para poder lhe dizer quem você foi. Você foi quem você é. É isso que você foi. Não interessa o lugar que você estava. Não interessa, né, se você era servo ou se você era rei, se você era religioso ou ateu, né, pobre ou rico, negro ou branco. Não importa. O que importa é o que ficou, como você é. Porque quando você adquire uma virtude, por exemplo, que você ultrapassa um determinado limite e aprende algo, isso nunca mais vai sair de você.
Se numa encarnação você adquiriu a virtude da generosidade, na próxima encarnação você será uma pessoa generosa. Não importa em que posição e em que lugar você vai estar. A generosidade vai estar lá presente. Então, é isso que importa. Como é que você se comporta no mundo? Olha para você e vê como é que você se comporta no mundo, que você vai saber quem você é, porque isso é o que mais importa. O que mais importa é saber como você lê o mundo, porque isso vai dizer de que virtudes você adquiriu e do que é que você precisa superar. Porque a gente também vai ver um monte de defeito que a gente precisa se autossuperar. Vamos lá, né, gente? Tem 50 slides, eu estou no primeiro. Será que dá tempo? Então, o trabalho... outra coisa também, vocês, por gentileza, podem perguntar, tá? Perguntar, questionar, duvidar. Eu não vim aqui para semear certezas nem verdades. Eu estou aqui para semear a dúvida, para semear as perguntas, porque é das perguntas e das dúvidas que as pessoas crescem. Então, nenhuma certeza. Aqui é o conjunto de ler, é a minha forma de ler a partir, claro, de um alicerce. Porque você não pode ficar aqui dando apenas opinião. Opinião é opinião, todo mundo tem direito. Conhecimento é quando você estuda e você tem bases, alicerces, e a partir desses alicerces você constrói as suas hipóteses e a sua forma de ler o mundo, mas sempre respaldada em uma base, e eu vou trazer daqui a pouco a base, que é o Livro dos Espíritos, e também o texto de vocês, que é o livro Conhecendo o Espiritismo. Então, baseado nessas duas obras aqui, e claro, que tudo que eu estou falando aqui não é conhecimento só dessas duas obras, é de todo um estudo, porque para a gente entender Espiritismo, a gente precisa extrapolar a literatura espírita. Por quê? Porque nós somos espíritos e estamos no mundo. Nós não estamos apartados do mundo. Não é para a gente criar uma bolha aqui e ficar falando coisas maravilhosas, como se o mundo lá fora fosse outra realidade. Não. É para a gente pegar o que aprende aqui para aplicar na realidade que a gente vive. Porque todos somos espíritos, estamos por aí nas nossas experiências. Na família, no trabalho, nós estamos vivendo as experiências. Então, a gente não pode criar uma bolha, a gente precisa levar, né? Não pode dizer, como determinadas religiões evangélicas dizem, não pode saber das coisas do mundo. Não, é preciso saber das coisas do mundo e é preciso, então, levar todas as ferramentas adquiridas a partir do entendimento de ser um espírito imortal em evolução, para ter esse olhar espiritual em família, em sociedade e no ambiente de trabalho também. É isso que o movimento espírita, ou o espiritismo, a proposta do espiritismo, melhor dizendo, é essa, é uma proposta transformadora. No mundo, não apartado do mundo. Para e passo com a ciência, com os estudos, com as descobertas e com as experiências que nós estamos vivendo. Então, nós temos que discutir o trabalho, por exemplo, hoje aqui, o progresso, a partir da realidade do século XXI. A gente vai nas raízes históricas que constituiu isso, mas a gente precisa dizer quais são os problemas relacionados com o trabalho que os espíritos encarnados hoje estão enfrentando. Quais são as questões? Como a gente compreender, como ler, e principalmente como propor caminhos para uma transformação a partir desta realidade que estamos vivendo agora, no século XXI. São os desafios do espírito. E os desafios não estão postos circunscritos nesse espaço, os desafios estão lá fora, quando a gente sai daqui e vai viver a vida. Vai viver, né, toda uma realidade que é desafiadora em vários aspectos. É muito desafiador para o espírito. E são esses desafios que nós precisamos ter essa leitura espiritual. Então, o trabalho do ser humano primitivo era caçar, pescar, colher frutos, né, para prover seu alimento e do grupo ao qual pertencia. Eles tinham como deuses elementos da natureza, trovão, relâmpago e tal. À medida que foram evoluindo, a sociedade foi ganhando maturidade organizacional. Gente, esse processo que eu botei num slide aí, foi um processo ao longo de milhares de anos. Se a gente for pensar no ser humano primitivo, que é o que ele está referindo aí inicialmente, que nós éramos o quê? Caçadores-coletores.
nômades. Vivíamos em grupos pequenos, 18, 20, no máximo 30 indivíduos. Isso na época primitiva. Se a gente der um salto histórico e for para a Idade Antiga, já dentro de um processo civilizatório, nós vamos já encontrar cidades-estados com 10 mil habitantes. Olha, como a sociedade foi se complexificando e como essa complexidade gerou uma organização, e nessa organização o trabalho ele vai ganhando também um outro olhar. Porque caçadores-coletores, primitivo, o máximo a divisão era de gênero, né? Era divisão de gênero. Porque os homens caçavam e as mulheres protegiam as crias, não é isso? Era assim que era essa divisão básica. Assim dizem, viu? Eu não sei, né, meninas? Se era bem assim, porque quem conta a história são os homens, e aí a gente não sabe, né? Se não era bem diferente. Mas as mulheres descobriram algo que foi fundamental no processo evolutivo. Assim dizem os antropólogos e os estudiosos da evolução humana. Foi algo fundamental. O que foi que aconteceu, né, para mudar tanto a sociedade entre os seres humanos primitivos nômades para as cidades-estados de 10 mil pessoas da Idade Antiga? O marco foi a agricultura. O marco foi a agricultura, e, segundo os estudiosos, foram as mulheres que descobriram a agricultura, pela capacidade de observação, né, da germinação das sementes. E aí, a partir disso, nós nos tornamos gregários. E, a partir do momento em que os seres humanos passaram a viver numa estrutura geográfica circunscrita, limitada, aconteceu, a agricultura e a pecuária caminharam juntas, e houve, então, a disponibilidade de alimentos. A partir da disponibilidade de alimentos, e não foi alimento qualquer, né, porque, além do alimento na forma de agricultura, a pecuária fez também ter disponibilidade de proteína. E essas proteínas ingeridas e essa disponibilidade de alimentos gerou duas coisas. Primeiro, a estrutura física. Então, um cérebro que pesava mais ou menos 500 gramas do ser humano primitivo passa, no Homo sapiens, a pesar 1,3 kg a 1,5 kg. Imagina, bilhões de neurônios, precisou de muita proteína para poder constituir essa forma física humana. Então, os seres humanos passam a ficar fixados em uma estrutura, passam a ter disponibilidade de alimentos, passam a criar várias coisas a partir daí, porque a gente foi aumentando, a gente foi vivendo mais e aumentando a população. E isso exigiu uma organização da sociedade. Isso exigiu uma organização do trabalho. Isso exigiu a observação do tempo, do clima, da espera, porque plantar exige isso. Então, surgiu o calendário, o aperfeiçoamento da linguagem. Aí começou a surgir a figura do xamã. Por quê? Surgiu a figura do rei. Porque antes os seres humanos tinham como deuses o relâmpago, o trovão. Aí a evolução fez com que eles sentissem necessidade de ter algo mais próximo, mais concreto. Então, passaram a divinizar o líder, aquele ser humano que era... Quais critérios, né? Cada povo aí teve seus critérios, talvez o mais forte, talvez o que tenha dominado algo, o mais inteligente, né? A gente não sabe. Mas a gente não pode esquecer uma coisa extremamente importante nesse processo todo. Outra coisa que aconteceu também aí foram as guerras. Tá? As guerras também começam a partir do momento em que os seres humanos se tornam gregários. Por quê? Porque eu plantei, minha tribo plantou, e a sua, como é seu nome? Fábio. A de Fábio planta também. Tá? Faz de conta que aqui é a tribo A, aqui é a tribo B. Aí a tribo A ali plantou, deu tudo certo, cresceu as coisas, tem alimento. E a daqui não deu certo, porque teve seca, porque teve praga de gafanhoto, porque teve enchente, choveu demais, choveu de menos,
Todas essas coisas que a agricultura está exposta. Aí aqui tem alimento, aqui fome. O que vai acontecer? Vamos lá tomar. E aí, né, a treta estava montada. Então começaram as guerras também, e toda uma sociedade que se complexificou, hierarquizou, especializou. Né? Então existia o fulano que plantava, o fulano que colhia, o fulano que fazia isso, fazia aquilo. Olha como o trabalho vai ganhando toda uma organização. Agora, uma coisa fundamental que a gente não pode esquecer em todo esse processo aqui, que eu estou apenas pincelando os estudos, né, da antropologia em relação à evolução humana, mas a gente não pode esquecer que existiam também aqui espíritos liderados por Jesus, coordenando todo esse processo. Então, protótipos humanos foram criados e foram depois extintos e aperfeiçoado. O nosso corpo físico foi aperfeiçoado. Se você olhar os primeiros hominídeos, passar pelo homem de neandertal, passar pelo Homo erectus, o Homo africanus, foram vários, são protótipos humanos, elos perdidos que existiram e deixaram de existir, até que surgiu o Homo sapiens sapiens, que somos nós outros, que foi o protótipo, né, que serviu para o espírito a partir do seu processo de evolução. A progressão do espírito teve que também ser acompanhada pela progressão do corpo físico. Porque, né, não dava para a gente fazer tudo que a gente faz com o cérebro pesando 500 gramas. Não dava. À medida em que a gente foi se aperfeiçoando e evoluindo, o corpo físico precisou, ou seja, precisamos de um instrumento que possa expressar a inteligência do espírito para que ele continue progredindo. Porque você pode ser um virtuoso do piano, mas se o piano estiver faltando teclas, você não vai conseguir, né, trazer toda a potencialidade da sua competência musical, a sua habilidade musical. Então, o corpo físico precisou também passar por esse aperfeiçoamento. A gente não pode esquecer de linkar tudo isso que eu estou falando com essa organização. Quem traz muita coisa sobre isso é André Luiz, né? Principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, o espírito, ele vai, pela psicografia de Chico Xavier, ele vai trazendo como foi todo esse processo. Ele diz que Jesus, com os engenheiros, os biólogos, os químicos, estavam desde o início presentes no planeta Terra, preparando o planeta Terra para receber o espírito, desde antes de surgirem os primeiros seres humanos. Estão testando protótipos e organizando, porque para que nós pudéssemos estar no planeta Terra e dar certo, muita coisa teve que acontecer antes. Foram muitos bilhões de anos para que as coisas se acomodassem para que a gente chegasse. Nós somos os últimos, né? Muita coisa teve que se organizar e dar certo. Então, o mundo do trabalho ele vai ganhando, então, essa complexidade nessa sociedade altamente que vai se especializando cada vez mais. E aí, vamos lá, né? Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Vocês estão tão caladinhos, eu fico logo com medo, pensando que ou vocês estão cochilando, estão achando chato. Ah, ou a palestrante é boa. Obrigada. Você realmente é um gentleman, né? Sabe como agradar uma mulher. Só tá certo também. Eu vou beber só uma água aqui. Você pode abrir aqui para mim? Que eu tenho sempre dificuldade de abrir esse troço. Tá vendo? Não é brinquedo, não. Oh, minha filha, você está forte, viu? Está forte que está danada. Eu nunca consigo abrir. Vamos lá. Eu já recebi até recado mediúnico que eu tenho que beber água. Quando eu estou falando, e eu esqueci. Foi, o espírito mandou avisar, que disse que eu estou com um problema nas cordas vocais e que eu tenho muito trabalho pela frente, que eu não vou conseguir cumprir meu trabalho se eu não cuidar das minhas cordas vocais. Mas os médicos ainda não identificaram, mas eles falaram que está em curso e que eu preciso beber água. Eu esqueço. Eu vou falando empolgada e... Vão me lembrando aí, viu, de eu beber água. Vão me ajudando aí. Bom, vamos entrar agora no que traz, então, a base e a construção teórica
do espírito, dos espíritos, para a gente entender o trabalho. Essas perguntas que eu vou colocar aí são perguntas do Livro dos Espíritos. Vamos, então, na fonte. Eu fiz todo esse preâmbulo como como a gente constrói um edifício, né? A gente lança os alicerces e agora vamos construir em cima desses alicerces de reflexão, né? Para entender melhor as respostas dos espíritos às perguntas feitas por Kardec. Em relação à necessidade do trabalho. Aí ele pergunta assim, a necessidade do trabalho é uma lei natural? O que é que vocês acham? Yes ou no? Sim ou não? Vocês acham que é uma lei natural o trabalho? Com certeza, né? Olha, seria muito difícil a gente pensar diferente. Pronto, vou fazer uma pegadinha com vocês. Não, a resposta está correta, segundo os espíritos, mas dificilmente alguém diria algo contrário aqui. Não por causa dos espíritos, mas porque está tão arraigado no mundo, né? Numa sociedade capitalista, o trabalho é um valor tão elevado, quase sagrado, que ninguém diria que não é natural. Né? Ninguém se atreveria a dizer isso, porque está tão incorporado na gente esse universo do trabalho, e isso gera muita coisa. Por quê? Porque quando a pessoa não tem um trabalho, ela se sente com autoestima muito lá embaixo, e não é só ela, a sociedade como um todo. E quando a pessoa trabalha também e se aposenta, muitas pessoas enfrentam problemas com a aposentadoria. Por quê? Porque se eu não tenho um trabalho, é como se eu não tivesse mais valor, importância, utilidade, como se eu não tivesse mais o que fazer nessa vida. E aí, por quê? Porque o capitalismo enaltece excessivamente, só não enaltece na hora do salário, mas assim, o trabalho dignifica, e vamos trabalhar. Nada contra o trabalho não, tá, gente? Mesmo porque o conceito de trabalho que eu quero trazer, de qualquer coisa, é trabalho. O trabalho não é só aquele que você faz para ser remunerado, né? O trabalho é toda atividade que você desenvolve, remunerada ou não remunerada, de lazer. Quando você está no lazer, você está trabalhando. Né? Quando você está estudando, você está trabalhando. E é um trabalho imaterial, mas você está lá. Então, é importante a gente refletir sobre que lugar é que o trabalho ocupa na minha vida. Né? É um instrumento de progressão, de evolução, ou é uma prisão? Mas aí os espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Agora, olha a segunda parte da resposta. A civilização obriga o ser humano a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. E aí a reflexão para esta pergunta que eu trago para o século XXI é: o quanto você está tendo necessidades inventadas? E o quanto você está trabalhando a mais para suprir essas necessidades inventadas? Porque olha o que ele diz, a civilização aumenta as necessidades. A gente tem que ver de quanta coisa a gente não precisa. Eu costumo dizer que os seres humanos precisam menos do que o rato para viver. Eu sou médica veterinária, trabalhei na Secretaria de Saúde há 30 anos, mas sou epidemiologista, trabalho com saúde pública. Esses anos todos eu trabalhei com saúde pública, né? E focada, especializada em epidemiologia. E aí a gente trabalhava com a questão do controle de roedores. Aí a gente diz assim, o rato precisa de 4 As, você tem que interferir nesses As para poder acabar com eles. Água, abrigo, alimento e acesso. Os seres humanos precisam de água, abrigo e alimento, porque o acesso a gente já tem. Né? Então, quantas necessidades e quantas vezes nós trabalhamos horas e horas e horas para suprir necessidades que são desnecessárias. A gente precisa fazer essa reflexão, porque a necessidade, quando eu estava falando com vocês sobre a construção da sociedade gregária, que os seres humanos passaram a ter disponibilidade de alimento, e essa disponibilidade também gerou uma disponibilidade de tempo. E essa disponibilidade de tempo foi fundamental para a inteligência. Os filósofos da Grécia Antiga,
eles não trabalhavam no sentido físico. A mente precisa ficar aberta para o pensar. A inteligência ela é aperfeiçoada. Então, nós precisamos pensar. E aí, se você se ocupa o tempo inteiro com o trabalho, você não pensa. Você não reflete sobre o seu próprio fazer. Porque você está tão ocupado, e quando você está desocupado, você está tão exausto, que você não consegue parar para refletir sobre o próprio fazer, sobre a sua vida, sobre o que sua alma está pedindo. E, às vezes, é uma doença que vem parar a gente. Às vezes, é preciso que o corpo físico, ou, às vezes, a doença psíquica, né, uma depressão, uma síndrome de pânico, para que algo alerte a gente dizer, olha, tem alguma coisa muito errada aí com a vida que você está levando, dá uma parada aí para refletir. Essa é a reflexão, né? Esse ponto de equilíbrio entre o trabalhar e também o descanso, o lazer, a meditação, a reflexão. Bom dia, prazer conhecer a senhora, muito bom. Eu trabalhei numa empresa chamada Unilever. Conheço. Eu sem saber de nada, eu vi uma sala assim, enorme, cheia de pessoas. Aí eu perguntei ao diretor da empresa, assim, lá em São Paulo, o que é que eles estão fazendo? Eles estão pensando novas ideias, novos lançamentos. Eles só fazem pensar. Então, a mente tem que ser tudo na vida, não é só a parte, como é que se chama? Braçal. Então, na Unilever existe homem só para pensar. Pago para isso. Perfeito. É isso aí. Olha, excelente exemplo. Se você não para refletir, e quando você está pensando, você está trabalhando. Você não está vazio, né? Você está trabalhando, você está pensando. Você sabe, para a gente pensar, refletir, usar o nosso intelecto, você sabe quanto de ATP a gente gasta? ATP seria a unidade de energia, né, biológica, né, adenosina trifosfato, se eu não me engano, se o pessoal da área de saúde aí, junto comigo, porque já faz muito tempo que eu estudei isso, né? Adenosina trifosfato. ATP, a gente gasta ATP, que é como se fosse o combustível para rodar o carro, né? É o combustível. Então, quanto a gente gasta, né? Você passa 4 horas fazendo uma prova, quando você sai, você está exaurido, exausto, sem energia. Gente, estou sem energia. Por quê? Porque a gente gastou energia para pensar. Então, pensar é algo de extrema importância, e é por isso que a gente precisa refletir sobre as relações de trabalho no século XXI, que são extenuantes, jornadas extensas, né? Extensas, inclusive com a própria pandemia. Eu percebi lá em casa, meu marido começou a trabalhar muito mais na pandemia, porque ficou de home office, mas é um home office da pesada. Né? Por quê? Porque é de 7 da manhã, às vezes 7, 8 da noite, ainda tem coisa para fazer. Então, a pessoa fica aprisionada aí, e ela não para refletir sobre o próprio fazer dela, sobre a própria vida, sobre o que é que minha alma tem fome. A gente tem que perguntar, poxa, minha alma está com fome de quê? O que eu preciso trazer para alimentar minha alma? Coisas para além, porque a vida não pode ser só isso. A gente não pode se resumir a só isso. As necessidades que o espírito tem para viver, as suas experiências e, portanto, progredir, ultrapassa o mundo laboral. O mundo laboral é um dos aspectos, mas não pode ser o único. E a gente não pode estar tão exausto após a jornada de trabalho que a gente não tem energia para ver os amigos, as amigas, dialogar com a família, ter um momento de lazer, porque naquele momento você está repondo energia, você está vivenciando um outro tipo de experiência, né? Uma experiência mais sensível, mais afetiva, e que a gente precisa também disso dentro do nosso processo evolutivo, inclusive para a gente ter saúde mental. Senão a gente fica, né, robotizado. Então, há uma coisa, uma cultura de vamos trabalhar, porque, né, o trabalho como esse elemento quase sagrado, quase bota no altar o trabalho. O trabalho precisa ter o lugar dele. Mas o lazer, a experiência da relação com as pessoas, não é? O aprendizado de outras habilidades que não tem nada a ver com o trabalho, o aprendizado pelo prazer de aprender.
Eu lido com pessoas idosas, tem um seminário, tem um trabalho com as pessoas na terceira idade, e eu digo assim, olha, quando a gente vai entrando na terceira idade, a gente tem que viver pelo prazer de viver. Ou seja, eu só quero fazer coisas e só faço coisas que lhe dão prazer. Então, se eu vou aprender a tocar violão, não é para cantar e fazer sucesso e ter as cadeiras do The Voice virada para mim. Eu vou cantar pelo prazer de fazer isso. Se eu quero fazer exercício físico, ou ler, ou estudar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer pelo prazer de fazer. Mas isso deveria ser algo que deveria alcançar a vida de todo mundo. Em que momento, em que espaço da vida eu vivo pelo prazer de fazer as coisas e não para atender a uma necessidade A ou B, mas apenas para atender uma necessidade interna da minha alma. Eu acho que isso é fundamental para a saúde mental das pessoas. Então, tem muita gente doente. Depressão. É uma pandemia a depressão. Não é só coronavírus que é depressão, não. Depressão é uma pandemia. O mundo inteiro tem alguma coisa que está muito errado, né? O que nossa alma está sofrendo tanto assim? O que nós estamos sofrendo? Síndrome do pânico, um mundo de gente com síndrome do pânico. Né? Ansiedade, um monte de gente. Fora outras questões físicas, como gastrite, como refluxo. Hoje em dia é moda, todo mundo tem refluxo. Refluxo é uma doença psicossomática. Né? Ombro congelado, eu já tive esse daí eu já tive. Que é uma doença também psicossomática, não tem uma explicação. É estresse, é murro que você fica dando de tensão no seu ombro, que ele inflama e você não mexe mais. É horrível, eu não quero ter isso, não. Eu não conseguia pintar o cabelo, não conseguia botar a mão para trás, não conseguia. E demora uns 2 anos para poder ficar bom. Você teve no cotovelo, né? Não tem nada, é porque a gente fica dando murro, sabe? É como se a gente ficasse despejando adrenalina e o tempo inteiro, meses e meses. A gente precisa refletir sobre essas relações de trabalho no século XXI. Quais são as necessidades do espírito para este século? Quais são os desafios para a gente manter o equilíbrio entre o trabalho e também outros aspectos a serem desenvolvidos dentro dessa progressão espiritual que a gente está passando? Bom dia. Eu entendi que o trabalho é a lei da natureza, porém a civilização obriga o homem a trabalhar. Nesse caso, a escolha pelo trabalho prazeroso, ela entraria numa barreira, tipo, proibido pela sociedade, diante da necessidade de se ganhar dinheiro, de se trabalhar mais para ganhar dinheiro, para se manter dentro de uma sociedade, de um mundo hoje, de uma cidade, de um país que se tornou tão caro viver. Como é que a gente lida com essa situação do querer o prazer, mas ser obrigado a trabalhar porque a sociedade está lhe impondo ali que você precisa, porque a gente costuma dizer que, por exemplo, hoje no Brasil ninguém está vivendo, está sobrevivendo. A maioria. A maioria. Então, essa é uma reflexão junto com a pergunta. Como é que você vai lidar com essa situação do querer viver entre uma balança, entre querer o trabalho prazeroso e trabalhar diante do que a sociedade lhe impõe? Principalmente quando se tem família, quando se constrói, né, uma família em que você tem que manter. Porque eu posso dizer assim, eu perdi um namorado porque eu falei que eu queria ganhar apenas o necessário para sobreviver. Ele achou que eu não era ambiciosa o suficiente para estar com ele, que ele queria mais. Aí ele voltou e me perguntou, então tu quer me dizer que um mendigo ganha o suficiente para sobreviver? Aí eu volto e pergunto. Não. O mendigo senão ele não ganha. seria mendigo, ele não ganha, não. Ele está abaixo da linha da pobreza. Assim, essa questão de trabalho prazeroso. Como é seu nome? Marina. Marina, peraí, deixa eu dar só uma interrompida, Marina, desculpa, porque você está trazendo vários elementos de coisas, são coisas diferentes. Essa resposta aí que você quer é a resposta de $1 milhão, né? Como é que a gente equilibra? Porque, na verdade, a gente tem que repensar a própria sociedade. Porque não deveria existir ninguém na mendigância, concordam? Não há necessidade disso.
A terra, ela é rica o suficiente para alimentar todos os seus filhos. Então, aí a gente vai cair em outra pergunta mais para frente, tá? Que é sobre a questão da desigualdade social. É uma lei natural a desigualdade social? Então, aí a gente vai começar a ter esse olhar espiritual sobre as coisas. Isso é um aspecto. O outro aspecto é como é que eu vou me posicionar no mundo em relação a isso que a gente está vivendo no mundo, né? A gente não está vivendo à parte, a gente está enfrentando todas essas coisas. E a gente precisa encontrar o nosso caminho, a melhor forma da gente viver dentro dessa realidade coletiva que nos empurra. Muita coisa pode ser simplificada na vida. A gente precisa simplificar mais a vida, porque muito do nosso sofrimento vem de anseios e de desejos de consumir coisas ou de estar num determinado status, porque dizem que o sucesso é estar nesse lugar. E, às vezes, a gente, como não alcança esse lugar, a gente fica num sofrimento ou fica correndo atrás. E mesmo porque há uma grande falácia, né, que, se você trabalhar muito, 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 você vai ficar rico. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Né? Numa sociedade capitalista, quem tem o capital fica rico, e quem é pobre, vai ficar pobre a vida inteira. Por mais que você parece que você não se esforçou o suficiente, né? Vai ficar pobre, porque quando eu estou falando aqui de rico, eu estou falando de rico mesmo, tá? Não estou falando de classe média. Isso tudo a gente consegue com trabalho. A gente trabalha, a gente consegue morar, consegue ter carro, consegue isso, consegue aquilo. Isso não é ser rico. As pessoas se atrapalham muito com isso. Estou falando do dono mesmo do dinheiro, que está sentado aqui e está ganhando bilhões só que está sentado aqui nessa cadeira. São desses que eu estou falando, que vão continuar. A gente não vai chegar lá. Você não vai ser dono de banco. Não vai. Isso não existe. Então, existe uma pressão muito grande para a gente alcançar determinados resultados. E a gente precisa entender isso para a gente sair dessa armadilha. Né? E eu posso viver tranquilamente, muito bem, com o que eu tenho, sem ambicionar coisas que vão me estafar. Eu tenho um amigo que ele era trabalhador daqui, que ele passou no concurso da Caixa Econômica. E ele chamou a mulher e o filho, eu achei super interessante. Disse assim, a gente vai viver com isso aqui, tá? É isso aqui. Nem chefia ele aceitava, porque ele não queria trabalhar mais de 6 horas, porque era uma carga horária de 6 horas. Sabe o que ele fazia nas outras horas dele? Ele era um poço de conhecimento, de filosofia, de psicologia. Ele me deu um monte de material de psicologia, né? Que me ajudou muito como terapeuta, filmes. Ele era um poço de conhecimento, de sabedoria, uma pessoa tranquila, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Muito especial. Por quê? Porque ele fez uma opção. Né? Isso não é mendicância. A mendicância já é outra coisa. A mendicância é fruto da ganância, né? É fruto do descaso, é fruto do egoísmo, do individualismo, é outra realidade, a gente vai ver ali aí para frente daqui a pouco. Então, a gente precisa entender, como eu disse no início, a gente precisa entender o mundo e o que acontece no mundo e por que as coisas acontecem, para saber como é que a gente vai se posicionar para a gente não cair na armadilha. Senão ficamos todos aprisionados em padrões, é igual padrão de beleza. As mulheres ficam enlouquecidas, coitadas, aí, tomando remédio, fazendo isso, fazendo aquilo, para ficar com o corpo daquela... que não existe. Se você for pegar ali de perto, sem o Photoshop, todas elas têm celulite, têm estria, têm não sei o quê, normal, entendeu? Quem tem dinheiro de fazer plástica, faz. Quem não tem, não faz. Mas não é verdade, aquele corpo não existe. Porque a perfeição não existe. Então, a gente fica correndo atrás de um padrão e adoecendo. A mesma coisa é do ponto de vista material. A gente fica correndo atrás de um padrão. Agora, isso que você trouxe, eu esqueci seu nome. Marina. Isso que você trouxe, que Marina trouxe, é algo extremamente complexo, porque passa por uma revisão de toda a forma da gente construir a sociedade. Porque, se a gente for querer que todas as pessoas pobres virem ricas e passem a consumir, a gente destrói o planeta em 2 tempos. Porque não é possível um crescimento infinito num planeta com recursos finitos. Vocês percebem a complexidade disso? A gente teria que repensar a forma de viver. Vai ter mais... Não, por mim, fechavam todas as fábricas de carro. Para que mais carro no mundo? Vamos construir ferrovias que agridem muito menos o meio ambiente, elétricas, para não ficar gastando combustível fóssil, e vamos disponibilizar para as pessoas transportes coletivos de qualidade, bons e confortáveis, e vamos parar de produzir carro. Não, aí faz o quê? Mais pista.
que em 6 meses está tudo do mesmo jeito. Engarrafa tudo de novo, porque mais pista, mais carro, mais pista, mais carro. E aí? Sim. E quando a gente derrubar a última árvore, secar o último rio, gastar a última reserva de minérios, porque a terra não é finita, os recursos? Então, veja que passa por uma lógica que é muito mais profunda essa transformação. Então, a gente não quer que todas as pessoas que hoje vivem na América Latina, na África, na Ásia, abaixo da linha da pobreza, se tornem ricos, empresários e consumistas. Que a gente quer incluir essas pessoas porque existe como alimentar todas elas, vestir todas elas, que todas elas tenham moradia e ainda preservar o meio ambiente, se a perspectiva for do coletivo e não do individual. Percebem? Como essa é uma lógica que a gente precisa refletir para mudar, mas é difícil porque quem tem o poder não está interessado nesse tipo de discussão, né? Porque quer mais poder. Foi o que eu disse. Onde o poder impera, falta amor. Onde o amor existe, o poder é desnecessário. Na verdade, você já... Bom dia. Já fez a reflexão que eu... Com a primeira pergunta ali. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. É um ciclo vicioso. Uhum. E é super difícil você sair dele, né? É a história do... A cada dia produz um iPhone diferente e você quer ter aquilo. A sociedade fala que se você não ter aquilo, você é menos valoroso. E aí você fica tentando ter aquilo, e se você não consegue, você se sente... Inferior. É isso. É isso que a gente precisa derrubar. E sair desse ciclo é complicado. Mas a gente pode, a gente tem a opção. A gente precisa... E como é que a gente sai disso? A gente sai disso refletindo. Por que eu preciso ter? É para quê mesmo? Eu preciso disso? Você tem que olhar, eu preciso disso. Isso realmente é que vai... Onde está o meu valor? Então, eu preciso desconstruir essa ideia de um valor em relação a coisas, mesmo porque, gente, tudo que as pessoas têm de material não vos pertence. É tudo emprestado. Porque quando você desencarnar, você não vai levar um lenço. Então, o valor das pessoas, as pessoas precisam se reorganizar para se auto-amar e saber que o seu valor está em ser um espírito de Deus. Não importa se você é o CEO da empresa ou se você é o porteiro da empresa. Não permita que ninguém diga que você tem menos valor por conta do que você tem ou deixa de ter. E a cultura acaba empurrando a pessoa para isso. A pessoa se sente menor. E aí a gente precisa trabalhar, respondendo também um pouco a sua pergunta. A gente precisa... E como é que a gente trabalha? Usando a inteligência que Deus deu para refletir sobre essas coisas. Diz assim, mas por quê? Se eu sou espírito de Deus, e você é um espírito de Deus, e nós estamos aqui em processo de evolução, você é superior em quê? Porque tem coisas que são emprestadas. Quando a gente desencarnar, eu desencarno, você desencarna, estaremos iguais, né? Ou não, dependendo da nossa interioridade, porque é a nossa interioridade que nos conduz para os lugares depois do desencarne. E não a gente valorar as pessoas a partir das coisas. Então, a gente precisa começar a refletir e desconstruir isso. O ato de transformação do mundo é a capacidade de reflexão. O maior pecado, entre aspas, aí, pecado, porque para nós espíritas não existe pecado, mas assim, o pecado que um espírito pode cometer é se recusar a pensar. Tão ocupado, exatamente, mas isso é um projeto. Nos ocupar excessivamente para a gente não pensar é um projeto. A gente precisa se rebelar em relação a isso. Tá? E aí é pão e circo. Quando você não está trabalhando, você está nas festas. E aí você não pensa hora nenhuma. É um projeto. É um projeto. Está a pandemia, está tudo fechado, está uma carnaval, vai ter que ter. Né? Porque precisa distrair o povo.
Tudo. Exatamente. Tem gente ali com a mão, misericórdia, tem gente ali, eu não cheguei nem na metade dos slides. Bom dia. Meu nome é Jamile. Oi, Jamile. Eu estou achando muito interessante essa discussão com relação ao trabalho, né? Que aí, primeiro, teve o conceito do trabalho, aquela questão da gente modificar algo. E aí eu estou refletindo, né, dentro dessas reflexões. Porque, assim, tem o trabalho que a gente vai exercer sem adquirir um lucro, e tem o trabalho que a gente vai exercer, vai desenvolver um trabalho que não vai gerar lucro, né? Um trabalho assim, uma ajuda, fazer alguma coisa para outra pessoa. E aí eu fico pensando que isso deve ter alguma relação com a condição espiritual, o nível de evolução espiritual, o estágio que cada pessoa tem. Porque algumas pessoas, elas vão pensar em um trabalho que pode dar um retorno financeiro, mas com esse retorno financeiro, ela pode fazer coisas até para os outros, ajudar os familiares, né? Aqui a gente tem a atividade da gincana que teve, né? Então, assim, eu acho que depende também muito do olhar que a pessoa vai ter com relação com o que ela vai fazer com o dinheiro. Porque, às vezes, a gente pode pensar assim, a pessoa vai trabalhar muito para ter muito dinheiro e esse dinheiro ela vai fazer coisas que não vai agregar tanto na sua evolução, no bem-estar social, mas, muitas vezes, isso também é uma forma que, de acordo com a atividade, com o pensamento, com o estágio, é uma forma que ela encara de conseguir ajudar mais pessoas, né? Seus familiares, os filhos, enfim. E outras têm uma aptidão melhor ou uma forma de viver mais simples e de ajudar de uma forma com um trabalho também, mas um trabalho assim né, aquela coisa que a gente vê muito, uma pessoa teve um filho pequeno, aí vai lá, ajuda, então são formas diferentes de cada um ver o trabalho. Aí eu fico pensando, o resultado do trabalho, que pode ser ou financeiro ou algo mais braçal, mais mecânico, esse resultado, se a pessoa utilizar aquilo para um bem maior, para uma evolução maior, eu acho tranquilo. Porque, por exemplo, tem pessoas que ganham muito dinheiro e sabem lidar com esse dinheiro. Ajuda pessoas, melhora a vida também, porque ela acho que ela fica mais feliz, né? Uma condição de vida mais confortável. Uhum, ok. Você trouxe algumas coisas aí, são ótimas as perguntas de vocês, só que vocês trazem várias questões. A primeira todo trabalho gera lucro. Ele pode ser material ou imaterial, mas gera, né? Todo trabalho. Lucro no sentido... o lucro não é só financeiro, né? Tem o prazer de fazer algo. E o prazer, se você está fazendo algo que é prazeroso para você, isso é um lucro, né? Que não é material, é imaterial. A outra questão é a atividade individual em relação a ajudar pessoas, né? A prática da caridade, que é um trabalho que muitas pessoas se dedicam. Então, existem coisas que você faz do ponto de vista individual e existem lutas que são coletivas. Porque você pode ajudar 100 pessoas, 200 pessoas, ok, é algo louvável e que a gente precisa e deve fazer. Mas também você pode ter posicionamentos e fazer escolhas políticas que levem a ajudar milhões de pessoas. Ou você pode ser um empresário que tenha um olhar espiritual e que gere e que compartilhe lucros de forma a levar conforto e bem-estar a também milhares de pessoas. Então, o problema não é ter ou não ter dinheiro. A discussão aqui não é essa. A questão é qual é o olhar, como é a sua visão de mundo e qual é a percepção que você tem disso. Então, um empresário que compartilha os resultados com as pessoas que são seus colaboradores pode ser franciscano no sentido de estar diminuindo a pobreza, né? Então, a gente precisa entender que o problema não é o recurso em si,
mas é o uso, é como eu me relaciono com isso. Por isso que, no primeiro momento que a gente começou a dialogar aqui, eu coloquei, a gente precisa refletir sobre o nosso olhar, sobre o mundo, sobre como o mundo nos influencia e como é que nós fazemos escolhas a partir dessa influência. Porque existem lutas individuais e coletivas. Nós não vamos resolver o problema da fome do mundo, por exemplo. Não vou nem para o mundo, vou para o Brasil, numa luta individual. Por mais que você arrecade cestas básicas, por mais que você trabalhe, e a gente precisa fazer, porque quem tem fome tem pressa. E outro dia eu fui convidada para um ato ecumênico no lançamento do Natal Sem Fome, aqui, foi no Brasil inteiro, e teve um evento aqui em Salvador, lá no Rio Vermelho, e eu fui convidada para esse ato ecumênico, junto com um evangélico e um padre e tal, eu fui falar como espírita. E eu coloquei isso, que é louvável o trabalho. Eu faço esse trabalho. Eu participo, eu arrecado, eu sopa todo sábado aqui com o pessoal do Bairro da Paz, que não é coberto pela Fundação La Harmonia, aqui no Alto Coqueirinho, porque não dá para atender todo mundo, nenhuma instituição consegue atender todas as pessoas. Mas a gente precisa o quê? A gente precisa pensar em formas das pessoas não precisarem. Entenderam a diferença? A gente precisa pensar em políticas públicas que façam com que, e sociais também, a iniciativa privada também, que faça com que isso se dilua os recursos para que ninguém precise da caridade material do outro. Ninguém devia precisar. Eu acho e classifico a caridade material como um mal necessário, porque a gente não vai negar, porque a pessoa está com fome e não pode esperar as coisas mudarem para encher a barriga. A gente tem que fazer, e faço. E acho louvável quem faz e valorizo. Mas nós deveríamos dar também consciência às pessoas que elas não deveriam precisar. Que tem alguma coisa profundamente injusta e errada, elas não terem o que comer nem o que dar aos filhos. Entendeu? Por que elas precisam passar por isso? Não precisa. Se a gente for pensar o mundo numa concepção de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de amor, ninguém precisaria da caridade material do outro. A gente já precisa tanto da caridade moral. Se tirar a caridade material, a gente vai continuar precisando, né? Porque nossas questões são muitas, mas a gente precisa. Por exemplo, eu morei durante 6 meses, em 2012, na Suíça, fazendo meu doutorado, sanduíche. Fiz parte aqui na UFBA, e um pedaço lá que a gente chama de doutorado de sanduíche. E as pessoas lá precisam muito de caridade imaterial. Caridade material não precisa. Não tem mendicância, não tem ninguém na rua, não tem nada, mesmo porque nem podia ficar, né? Porque quando eu cheguei lá estava menos 23 graus, então não tinha nem como. No inverno ia morrer todo mundo de frio. Não precisa. Não tem uma casa que não seja bem estruturada, não tem favela, não tem ninguém pedindo na rua, mas tem usuários de droga, tem prostituição, tem idosos solitários, sabe? Então, assim, tem pessoas com depressão, tem pessoas que se suicidam. Então, é uma sociedade na qual a questão material não está presente, porque aqueles que não podem, existe todo um programa social para amparar as pessoas. O auxílio-desemprego lá é de 1 ano. Né? Então, existe todo... 3 em 3 meses a pessoa ainda tem um curso que vai fazer para saber o que não arranjou ainda. Existe todo um esforço do governo para inserir aquela pessoa de novo no mercado de trabalho, né? Capacitar, encaminhar e tal. E não é um salário equivalente ao que a pessoa recebia quando estava trabalhando, para ele manter o padrão de vida. Então, veja que tem toda uma estrutura de amparo social para as pessoas. Então, as pessoas não passam necessidade, nem correm o risco de passar fome, nem ficam no semáforo, nem dependem da cesta básica de ninguém. Mas existe trabalho para ser feito. Tá? Existe, inclusive, um trabalho que eu participei quando trabalhei com o pessoal evangélico, de repatriação de mulheres, latinas principalmente. Porque elas vão para lá iludidas e, quando chega lá, o pessoal toma o passaporte e torna elas escravas sexuais. E elas ficam sem ter como voltar. Então, esse pessoal evangélico fazia esse trabalho. Quando elas conseguiam fugir, elas amparavam, providenciavam documentação e passagem para repatriar. Então, veja que há muito trabalho para a gente fazer, mas o trabalho da caridade material eu faço, mas eu fico com aquela angústia, sabe, de dizer, poxa, não precisava, não é?
A terra tão rica, a gente desenvolveu tantas técnicas de produtividade, né? O agronegócio, não sei quantos milhões de grãos produzindo, eu fico assim assistindo na TV, milhões de grãos, não sei o que. Aí eu chego aqui no Alto do Coqueirinho, não vá longe não, aqui, eu chego aqui. Tem uma mãe com 4 crianças passando fome, para serem despejadas. Eu estou fazendo rifa para conseguir pagar os aluguéis atrasados, para ela não ir para a rua com 4 crianças. E o Brasil dizendo que está produzindo milhões de grãos e que o agro é pop, que não sei o quê, que tarará, tarará. E está chegando para quem isso? Tinha necessidade dessa mãe passar fome com 4 crianças, ou correr o risco de, em pleno chuva e tudo, ir para a rua? Não foi para a rua porque a gente interferiu, porque a dona da casa ia botar todo mundo na rua, ir para debaixo da ponte, uma mulher com 4 crianças. Tem necessidade disso? Precisa isso? Essas reflexões é que nós precisamos fazer em termos de lutas coletivas, não é? Porque existe o individual, eu ajudei essa. Quantas outras estão sendo colocadas na rua nesse momento que eu não estou nem sabendo e que, mesmo que soubesse, seria impossível, porque não tem como você amparar todo mundo, porque são milhões de pessoas passando necessidade. Então, não dá para fazer. Tem que ser política pública mesmo, institucional, para poder conseguir amparar essas pessoas. Então, são lutas individuais e lutas coletivas, tá bom? Mas vamos para frente, senão eu não consigo terminar. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Eu vou correr agora, viu? Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Mas vocês vão ver que muita coisa que vem aí para frente, eu só vou organizar didaticamente, mas eu já falei. Tá? Eu já falei, porque eu sou dessas. Eu boto o slide, saio falando e depois... A água, obrigada, poxa. Eu gosto quando alguém toma conta de mim. Eu sou essa pessoa, porque eu digo que eu vivo mais desencarnada que encarnada. Eu sou essa pessoa que esqueço as coisas, que me perco, que me bato, que se deixar eu sou atropelada na rua, porque eu ando em outro mundo, e aí lá vou eu, né? Meu marido, coitado, tem muito trabalho comigo. Deve-se entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E toda ocupação é útil. Não existe ocupação inútil. Né? Até quando eu estou sem fazer nada aqui, sentadinha, pensando. Quando eu chego em casa, que abre a porta, que só tem meus cachorros, que o filho saiu hoje, só tem meu filho, meu marido, as meninas. Eu tenho 3, mas as meninas já se casaram, eu já sou avó, gente. As meninas já se foram para a casa delas, né? Eu sou uma vovozinha, assim, eu sou uma senhora, eu não me descompreendida, mas eu sou uma senhora. E aí, só tem os cachorros. Falar nisso, eu peguei um na rua hoje, se alguém quiser um cachorro, pelo amor de Deus, eu estou doando. Peguei na rua, meu marido está lá com a casa desse tamanho, eu saí, larguei o cachorro enorme, botei dentro do apartamento, está lá. Quando sair aqui, eu vou ter que ainda providenciar qual é o abrigo que eu vou botar esse cachorro. Me ajuda, você dá risada, né? Você dá risada. Eu vou largar lá na sua porta, você vai ver, eu sei onde você mora. Não sei, estou aqui pensando, os espíritos vão ter que me ajudar. O que é que eu faço? Eu sou dessa, desde criança, carrego os bichos para dentro de casa. Mas nem sei mais o que é que eu estava falando, gente. Vamos lá. Vamos para frente, senão... Limite do trabalho e repouso. Olha que coisa importante e atual, né? Houve toda uma discussão a respeito da aposentadoria, da reforma, né? Da Previdência. Como é que a gente se posicionou? Qual foi a reflexão que a gente fez? Aqui, ó, vai ler o Livro dos Espíritos, que você vai encontrar caminho para se posicionar. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve se elevar acima da matéria. Olha, a gente já falou sobre isso. Está tudo no Livro dos Espíritos, e aí não é nada meu, não estou inventando nada, está lá. O que pensar dos que abusam da autoridade para impor a seus inferiores o excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus subordinados, porque transgride, está escrito errado aí, viu, gente? Não reparem, não. Porque transgride a lei de Deus. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Olha a aposentadoria aí. No Livro dos Espíritos tem até previdência social. Sim, pois está obrigado ao trabalho apenas na proporção das suas forças. E olha a previdência aqui, ó.
Que recursos utilizará o idoso se tem necessidade de trabalhar para viver e que não tem condições? Isso é Brasil, né? Nós temos milhares de idosos que não têm condições, que acabam buscando outro trabalho porque o que recebe, na hora que mais precisa, o que recebe da Previdência não dá para viver. Não paga um plano de saúde, porque um plano de saúde para um idoso hoje é 3 mil, 4 mil, 3.800. Você sabe, né, isso? Meu marido, acho que não sai do trabalho por causa disso, que ele já devia se aposentar. O forte deve trabalhar para o fraco. Na ausência de uma família, a sociedade deve ampará-lo. O que é essa sociedade que ampara, se não o Estado? Porque o Estado é que tem que amparar. Por quê? Porque nós pagamos impostos. Então, não é o governo. Eu acho tão engraçado quando os governos ficam, porque o governo fez, o governo... É tudo com o nosso dinheiro. Ninguém tirou dinheiro do bolso, ninguém vendeu suas fazendas, seus jatinhos e seus prédios, né? O prédio sai para guardar um bocado de dinheiro, como aqui na Bahia aconteceu. É nosso. Eles devem administrar bem do coletivo. Então, a Previdência, o amparo social, as bolsa isso, tudo isso é dinheiro nosso, que deve o forte amparar o mais frágil. Essa é uma sociedade solidária, né? É uma sociedade onde aquele que mais tem ampara o que tem menos, o que está mais frágil. Então, é inimaginável uma pessoa passar a vida inteira trabalhando, 30, 40 anos, né? Para os homens, 40 anos hoje, trabalhando, e quando chega na velhice está no desamparo, porque é impossível viver com aquilo que ele recebe. É viver minimamente, não estou falando, né? É ter saúde, alimentação boa, a vida confortável, não é luxo nem riqueza, né? É viver confortavelmente, como merece, depois de ter contribuído durante anos, décadas. Então, a gente vai no Livro dos Espíritos que você encontra respostas. Pô, é certo ou é errado fazer isso? Vai lá, que você vai achar. Qual a relação entre... Agora, aqui, a partir daqui, a gente já está entrando no livro Conhecendo o Espiritismo, tá? As perguntas aqui. Eu vou correr um pouquinho, porque vocês têm o livro. É só ler lá o texto para poder ter mais clareza. Eu só fiz umas perguntas para ficar mais didático o estudo, tá? Qual a relação entre trabalho e evolução espiritual? A evolução se processa pelo trabalho que o ser humano exerce durante suas sucessivas encarnações, as quais lhe acrescentam experiências importantes para a aquisição do conhecimento das leis de Deus. Defina trabalho na perspectiva espiritual. O trabalho é toda atividade útil e, através dele, o ser humano realiza seu crescimento espiritual. Além de se constituir em uma necessidade, o que mais o trabalho pode significar? É um meio de desenvolver a própria inteligência do ser humano, é também a forma dele participar da obra de Deus. Somos co-criadores. Através do nosso trabalho, nós somos co-criadores da obra divina. Inclusive de nós mesmos, né? Nós terminamos de nos criar, porque a partir das experiências que vivemos é que vamos evoluindo como espíritos. Existe trabalho nos mundos mais adiantados? Você que estava querendo desencarnar para ficar sem fazer nada, tome. Nos mundos mais adiantados, os espíritos também trabalham, sempre de acordo com as suas necessidades. Quanto mais grosseiras sejam elas, mais material é o trabalho que executam. Não há ociosidade no universo, nem existe paraíso de inatividade. Então, se você quer desencarnar e ficar no paraíso eterno, sem fazer nada, se desiluda disso, porque, né, não dá para o mundo terminar em barranco para a gente morrer encostado. Aqui, cadê ela? Saiu ali. Ó. Qual a causa das desigualdades sociais? Resultantes do estágio primário de evolução em que ainda se encontra a humanidade. Então, as desigualdades sociais é fruto da nossa ignorância, não é lei natural, não é lei de Deus. Somos nós que fazemos a sociedade ser dessa forma e, portanto, nos cabe transformá-la em relação a isso. É possível o ser humano evoluir? De jeito nenhum. Né? Não é possível evoluir. A evolução intelectual e a evolução moral caminham juntas? Nem sempre. Né? Conhecemos aí gente que tem um currículo bem gordo, que vai no carrinho do supermercado, mas, em termos morais, nada. Qual o principal elemento do progresso social? A educação. E educação aqui, gente,
no sentido mais amplo da educação. Não é a educação formal apenas. É, inclusive, a educação emocional, a educação espiritual, não é a educação toda na sua forma mais abrangente, mesmo porque a Terra é um grande educandário. Bom, e aí, deixa eu ver se dá tempo. Dá, né? Eu queria trazer como um elemento de reflexão de caminhos duas questões que eu acho que estão postas no século XXI em relação à sociedade, ao progresso e ao trabalho, que são dois paradigmas: o individualismo do mercado e o coletivismo do Estado. São dois projetos. Bom, é o coletivo que a gente vai priorizar ou é individual? Como é que a gente vai conciliar? Porque ambos têm falhas, não por suas concepções de raiz, mas por conta das nossas falhas. A questão está no ser humano. Nós fazemos propostas maravilhosas, mas na hora de executar, existem propostas incríveis, mas na hora da execução a falha ocorre, porque, dado o nosso nível evolutivo, a gente não consegue. Isso, se a gente olha para isso, por exemplo, a Revolução Francesa tinha como lema liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando aconteceu, o que foi que houve? Robespierre arrancou a cabeça de Danton, Danton a cabeça de Robespierre, e foi uma confusão danada. E onde estava a liberdade, igualdade e fraternidade? Não aconteceu. Aconteceu em tese, mas não, as pessoas não foi possível na prática. Então, nós precisamos entender que existe uma superação interna, que nós precisamos reconhecer os nossos limites para superá-los, e enfrentamentos coletivos que nós precisamos fazer a partir dessas transformações internas. Então, quais são as consequências do individualismo do mercado? Porque o pessoal fica assim, porque o mercado está nervoso. Eu não sei quem é esse tal de mercado, vocês sabem? Eu digo, dá Rivotril para o mercado, para ver se ele fica mais calmo. O mercado parece que é uma entidade. O mercado está nervoso. E aí eu fico sem entender. Eu nunca consigo entender direito o quê. Para mim, são pessoas. São pessoas que estão perdendo dinheiro e querem ganhar mais. Esse mercado nervoso, para mim, é isso. Né? É exatamente isso aí. É uma lógica mercantilista e utilitarista. Então, ou seja, você só tem valor na sociedade se você tiver como consumir. Se você chega humildezinho numa loja, né, e a pessoa olha para você e vê que você não tem dinheiro, os vendedores não querem nem lhe atender. Né? Vai olhar assim para você, não vai dar atenção, você não tem dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para consumir, você não é nada, você não é ninguém. E essa é uma visão utilitarista das pessoas. Pois é. É uma diferença danada do tratamento, de acordo com como você está vestido, de acordo com o carro que você chega, de acordo com o seu endereço, onde você mora. E a gente, olha, e por isso que é importante a gente refletir, porque a gente reproduz isso. A gente reproduz isso, inclusive, em família. Aniversário do que tem condição, uma festa, parabéns, o outro, ninguém, a pessoa nem lembra, nem chama. E a gente vai reproduzindo isso, e a gente precisa parar para refletir e dizer, opa, peraí. O próprio funcionário, vendedor, que está na mesma condição proletária de quem entra lá para tentar comprar em diversas prestações o seu negócio lá, o próprio vendedor, que é igual, trata diferente. Olha como a gente reproduz isso, quando a gente não para refletir sobre essa lógica utilitarista. Né? As coisas têm mais valor do que as pessoas. Deus é mais. As pessoas valorizam mais quando diz assim, roubou alguma coisa, um objeto, merecia morrer. Ou seja, o objeto, quando a gente pensa assim, o objeto tem mais valor do que a vida de uma pessoa. Mesmo que aquela pessoa seja um marginal, um bandido, mas a gente não pode esquecer, e aí vem a visão espiritual das coisas. Ele não é um espírito? Ele não está em evolução?
eu acho muito interessante que nas reuniões mediúnicas, quem participou aqui já de mediúnica, de desobsessão, na hora que a gente recebe, vai dialogar com os espíritos que fizeram e estão fazendo coisas terríveis. É cada história que vocês ficam chocados. E as pessoas viram para esses espíritos: meu irmão, saia disso, perdoe, evolua, Jesus te ama, lá, 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 lá. Agora, quando a pessoa está ali na Lemos de Brito, que cometeu esse bandido bom é bandido morto, mas não é espírito. Ou seja, o espírito só merece a nossa compaixão se estiver desencarnado? Quando está encarnado, não merece? E isso não tem nenhuma relação com concordância. Cometeu crime, tem que ser preso mesmo, ok, tem que sair de circulação da sociedade, responder tudo direitinho, mas não crueldade. Porque crueldade gera revolta e mais crueldade, gente. Não se conserta pessoas e se corrige pessoas impondo a elas um tratamento desumano, porque nós estamos sendo iguais. Se alguém me faz algo e eu quero devolver na mesma medida, eu estou igual a quem fez. Que diferença existe? Né? Como aquela fala circula por aí que o menino pergunta ao pai: pai, se todas as pessoas boas matassem as pessoas ruins, no mundo só teriam pessoas boas? E o pai responde: não, no mundo só teriam assassinos. E a gente precisa refletir. Olha o olhar espiritual sobre as coisas, porque a gente repete as coisas sem parar para pensar. E eu fico muito impressionada, porque na reunião mediúnica vem espíritos que fizeram coisas que são crimes hediondos, coisas horrorosas, horríveis a gente atende em mediúnica de desobsessão. E as pessoas estão ali doutrinando, mas se for um espírito encarnado, vamos monstrualizar a pessoa. Não é que você não vai ficar chocado, indignado, né, com o que foi feito, não. Veja bem, tá? Você compreender, você não é concordar. Você querer um tratamento humanizado para as pessoas não é concordar e achar que está bacana a pessoa fazer aquilo ali. Mas é ter um olhar espiritual para as coisas. E não um olhar apenas técnico. Ah, não, fez, tem que pagar. Tem que pagar, mas também a gente tem que proporcionar às pessoas a redenção. Porque Jesus disse: eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. A misericórdia ao sacrifício. Então, vamos ter misericórdia. Né? E aí, nós temos as consequências também do contrário. Quando a gente pensa no coletivo, só no coletivo, aí falta visibilidade de minorias, corrupção, falta de imparcialidade, falta de ética, de privilégios. Quando a gente tem uma sociedade coletivista, não deu certo em lugar nenhum também. Não deu certo. Também as pessoas, quando assumiram o poder, esqueceram o seu discurso e fizeram uma prática contrária ao seu discurso. O poder é algo muito corrosivo. Você precisa ter uma firmeza de caráter muito grande quando você se envolve com estruturas e disputas de poder. Tá? É bem complicado, é bem complexo. Mas nós precisamos compreender isso, porque a partir da compreensão disso é que nós podemos mudar. Nós podemos fazer escolhas melhores a partir disso. Né? Porque firmeza de caráter e coerência. As pessoas precisam ter coerência. Essa pessoa está agora fazendo esse discurso, mas, quando ela está com o poder na mão, o que é que ela faz? É isso que a gente precisa. Totalmente diferente. Então, se mantém a coerência, essa é uma boa pessoa para a gente escolher. Se não mantém a coerência, caia fora. Não é? A gente precisa refletir. O maior pecado é não pensar. Vamos pensar, vamos refletir, vamos compreender. Deixa eu correr aqui, viu? Ainda falta um pouquinho, gente, tá? Então, nós vivemos entre dois paradoxos. O paradoxo da obrigação versus a espontaneidade, do interesse próprio e o altruísmo. Nós vivemos isso. Bom, agora eu vou dar umas dicas para vocês de bondade e gentileza na sociedade e no ambiente de trabalho para a gente finalizar. Combinado? Porque senão vocês não me chamam mais, né? Não me deixa à vontade, não, moleque. Eu vou até 14h. Bondade e gentileza na sociedade. Vamos lá, as dicas, ó. Na sociedade, se comporte com educação.
Faça um exercício diário de estar bem consigo mesmo, porque quando você não está bem consigo mesmo, você sai na rua querendo descontar nos outros. Respeite os espaços coletivos. No Brasil existe uma cultura de desrespeito ao coletivo. É como se o coletivo não fosse de ninguém. Não, o coletivo, ao contrário, é de todos nós. E as pessoas não têm cuidado. No meu condomínio, as pessoas colocam saquinhos na saída da garagem, na saída da recepção do prédio, para pegar o cocô do cachorro. E várias pessoas não fazem isso. Não pegam, né? Isso é não respeitar o espaço. Não respeitar o espaço público. Respeita as leis de convivência social. Atenção às suas atitudes. Será que eu não estou incomodando os outros com a minha atitude? Empatia. Antes de entrar numa briga, se pergunte, vale a pena? Encontre soluções coletivas para as questões e para os conflitos, sejam familiares ou no ambiente de trabalho. Seja ativo, participe das questões sociais, preste atenção em quem você vota, principalmente sorria, faça pelo menos uma gentileza todos os dias, participe da vida social. Faça rede. Bondade e gentileza no ambiente de trabalho. Primeiro, qual o significado simbólico do trabalho? O trabalho, a gente conversou aqui, coisas técnicas, coisas coletivas, sociais, individuais, mas qual é o valor simbólico do trabalho para você? Exercer a designação pessoal no trabalho. O que é a designação pessoal no trabalho? Faça o seu trabalho de um jeito que é seu, que é próprio. Envolva a sua alma no trabalho, a sua essência. Para isso, use a sua criatividade. E não me diga que você não tem criatividade. A criatividade é um atributo do espírito. Se a criatividade é um atributo do espírito, você é espírito, você tem criatividade. Use a sua criatividade para exercer o trabalho, seja ele qual for, colocando a sua marca, do seu jeito, da sua forma. Vocês vão ver a diferença que faz. Seja fazendo uma salada em casa, seja fazendo o trabalho mais complexo no meu ambiente laboral. Faça da sua forma, esteja presente ali, use a sua alma para fazer aquilo ali, entenda o significado daquilo ali para você. Mesmo que o significado seja a sua subsistência, isso é um significado muito importante. Não menospreze, né? Não vá para o trabalho como quem vai para o matadouro. Tente criar para que o ambiente, aquilo que você exerce profissionalmente, e mais, equilibre o seu trabalho com lazer, com coisas que sejam para a sua alma. Porque isso vai aliviar a tensão de você ter que fazer, porque às vezes a gente tem um trabalho que a gente não gosta de fazer. Aprenda a gostar do que você faz, usando a sua criatividade, a sua imaginação, para fazer de um jeito seu, próprio. Vença o egoísmo e a ambição desmedida. Compreender que no ambiente de trabalho você enfrenta afetos e desafetos. Tá? Exercite a criatividade, eu já falei. Tenha um olhar espiritual para o ambiente de trabalho e para a sua atuação profissional. Qual é o significado para a minha evolução espiritual dos enfrentamentos que eu faço no meu ambiente de trabalho? O que é que eu tenho que vencer dentro de mim mesmo para que eu possa progredir e evoluir, usando o meu ambiente de trabalho, o meu trabalho como um instrumento, como ferramenta desse processo. Se a gente der esse significado e esse sentido ao trabalho, ganha toda uma outra dimensão, ganha todo um olhar espiritual. Saiba compartilhar conhecimentos, tá? É muito importante. Seja generoso, generosa, e saiba encerrar sua vida laboral. Tem gente que não sabe encerrar a vida laboral. Eu atendo pacientes, eu hoje não me identifico mais como servidora pública, já me aposentei, mas como psicoterapeuta, e eu atendo pessoas que têm muita dificuldade com essa saída de cena do ambiente de trabalho. Muita dificuldade. Desenvolvem depressão, desenvolvem, às vezes, vício no álcool, no jogo, porque não conseguem se perceber fora, né, desse jogo, dessa dinâmica. E a gente precisa, porque você precisa se perceber como espírito, e se você ainda está aqui, outras atividades, outros ciclos devem se abrir.
E você precisa resgatar e ter novos sonhos, novos projetos de vida, para que essa fase da vida seja uma fase tão rica quanto a fase anterior. Então, saiba encerrar. Deixa eu ver. Não é isso que eu quero. Eu quero trazer isso aqui, só para agora encerrar mesmo. Eu juro. Aqui, gente, é a sociedade do nosso lar, né? Se você é como os espíritos descrevem o nosso lar. Vocês aí que estão querendo comprar lote no nosso lar, né? Todo mundo assistiu o filme, fica todo mundo querendo comprar lote. Veja se essa é a sociedade que você quer construir e trabalhe nessa direção. A ascensão aos postos de poder acontece a partir de conquistas morais, né? Então, o poder é exercido através de conquistas morais, bem parecido com aqui, né? São 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Não há divisão de classes. Não há divisão de classes. Tá? Não existe pobre, rico, mais ou menos remediado. A hierarquia é sustentada pelos princípios de serviço e amor. A hierarquia é uma hierarquia de nível evolutivo, não de classe social. Então, vocês aí que estão apegados a seus lugares de poder na Terra, seus iPhones e carros e apartamentos e bilhões de dólares no banco, quando vocês chegarem no mundo espiritual, não vai existir nada disso. Você vai exercer a função de acordo com o que você construiu no seu templo interior. Então, é melhor você enriquecer esse templo interior, tá? Senão vai passar perrengue. Está proibido falar em agradecimentos. As pessoas lá também têm um pacto de só pensar no bem para lá permanecer. A autoridade se faz presente de forma clara, embora amorosa. Nas relações sociais prevalece o respeito, a generosidade e a verdade. Também prevalece o amai-vos uns aos outros e a caridade como dever, se manifestando na prática como conversação amiga, gesto afetuoso, bondade recíproca, confiança mútua, compreensão e interesse fraternal. É o amor ao bem que os espíritos falam no Livro dos Espíritos, a marca do planeta de regeneração. E a gente, então, eu encerro dizendo que a gente quer tanto e fala tanto que a Terra vai se tornar um planeta de regeneração. E eu digo a vocês que nós somos os responsáveis por essa transformação. A transformação não vai ocorrer por si só, sozinha, porque não é o planeta que regenera, são os que aqui vivem, que mudam a sua vibração. Então, se nós queremos construir um planeta de regeneração, nós precisamos construir uma sociedade de regeneração, baseada em valores como solidariedade, fraternidade, o amai-vos uns aos outros. E muito trabalho, claro. Obrigada, gente.